O Copom cortou a Selic, a Petrobras faturou mais de 15 bilhões e o petróleo disparou com a guerra no Oriente Médio. E, no meio de tudo isso, o Ibovespa está caindo e o dólar está subindo. A gente tem aqui uma armadilha ou uma cilada? No panorama semanal do mercado de hoje, a gente vai discutir tudo isso, olhando aqui fatos, notícias, para a gente entender e costurar todo esse cenário e entender, a gente está numa grande oportunidade ou a gente está tendo agora uma cilada para investir, né? Então você vai entender o que os grandes investidores estão fazendo e eu vou descomplicar aqui o mercado para você e te ajudar, para você que me acompanha, construir patrimônio em meio a toda essa crise, em meio a todo esse caos. É nesse momento que a gente começa a separar quem é apenas um ali aventureiro investidor de quem de fato é investidor com método e consegue aproveitar esses momentos para ganhar dinheiro, tá? Então a gente está num momento bem raro aqui, porque finalmente o Banco Central está começando a cortar juros, mas a inflação ainda está pressionada, principalmente pela questão agora da alta do petróleo e dos combustíveis. A gente está até vendo aí falando-se de greve dos caminhoneiros novamente, o que pode causar um prejuízo enorme à economia do Brasil. Mas, claro, tudo isso devido a esse conflito lá no Oriente Médio e a alta do petróleo de uma hora para outra, tá? Então você provavelmente deve estar confuso aí, pensando, eu saio da renda fixa, invisto agora em renda variável, saio da renda variável para renda fixa, porque a Selic tá caindo também, e as ações estão caindo, e o Bitcoin caiu, né? E o ouro subiu, e o dólar tá subindo, o que tá acontecendo? Para onde eu vou, né? Eu sei isso é normal, principalmente quando a gente tem um cenário assim de conflitos, né? Conflitos principalmente envolvendo os Estados Unidos ali, e Israel, né? O Oriente Médio como um todo ali, o Estreito de Hormuz sendo fechado, então isso impacta a economia do mundo como um todo, mas eu vou te mostrar como resolver isso com o método aqui. Então bora pro vídeo que eu separei aqui as principais notícias, tá? Vou estar compartilhando a tela com você. Esse vai ser um vídeo aqui, mais no flow, sem cortes, tá? Eu vou estar falando aqui, dando minha opinião para vocês sobre cada fato que tá acontecendo no mundo, passando aqui por alguns tópicos que eu separei as notícias aqui numa ordem só pra gente não se perder aqui no assunto, tá? Então começando pelo Ibovespa, né? O Ibovespa, ele... Deixa eu compartilhar a tela aqui, tá esquecendo, ó. Show, agora foi. O Ibovespa, né, ele caiu ali do dia 10 do 3 até agora, 3 pontos percentuais ali, uma queda de 1,7%. No mês ele tá caindo 5,4%, né? Mas se a gente olhar nos últimos 12 meses, ele ainda tá ganhando ali, subindo 36%, tá? Então, quando eu olho Ibovespa, eu não vejo ali um problema com essa queda, porque como a gente teve uma grande alta ali em fevereiro, é normal que agora a gente tenha uma queda, né, que algumas pessoas realizem lucro, principalmente no momento que a gente está geopolítico do mundo, né, onde está tendo um confronto nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irã. Normal nesses momentos, então, algumas pessoas, os grandes investidores institucionais, por exemplo, saírem de países emergentes também, de posições mais arriscadas e acabarem indo para posições mais seguras ali no momento de incerteza, tá? Então, uma queda de 5,4% é nada mais que esperada, né? Mas também está sendo muito segurada pela Petrobras, que está subindo forte com a questão da alta do petróleo, tá? Com a alta do dólar também, que teve mais ou menos 10 centavos ali, que eu vou falar em seguida, com essa alta também as exportadoras se beneficiam, porém foi aplicado também agora o imposto, né? Então, o governo, com essa questão da alta do petróleo, para tentar segurar o preço aqui internamente no Brasil, ele zerou os impostos federais, né, sobre o combustível, porém, ele aplicou um imposto para quem exportar o petróleo aqui do Brasil, né? Então, isso acaba impactando que ele tenta segurar o petróleo aqui dentro, para que o petróleo fique mais barato, né? O combustível fica mais barato e isenta o imposto, né? Mas no momento onde está um caos e realmente o petróleo está muito caro. Então, o que vai acontecer é que se ele continuar com se o governo continuar com essa política de taxar quem exporta, pode desestimular, né, a exploração aqui no Brasil e a gente pode ficar mais desabastecido ainda, porque também com a questão da defasagem que a Petrobras está segurando de preço, as importadoras independentes não vão querer trazer petróleo para o Brasil. Então imagina, a gente não tem incentivo para extrair aqui, porque se eu mandar para fora eu sou taxado e eu fico não concorrente com os demais países, né, em concorrência. Então eu tenho que vender mais barato para aplicar minha taxa e ser ainda competitivo, né, no exterior. E também o petróleo não entra porque eu vou comprar, o pessoal não quer comprar mais caro lá fora para vender mais barato aqui dentro. Então a gente tem que navegar com muita cautela por esse momento agora, para a gente não causar uma crise interna de abastecimento de combustível, de petróleo como um todo, né? Não só a gasolina, todos o diesel, né? Todos os derivados ali, e a gente acabar causando um desabastecimento na economia que vai causar ainda uma maior alta ainda, né? Por causa da oferta e demanda, e uma maior inflação ainda. Então, às vezes, essa tentativa do governo de regular o livre mercado acaba sendo um tiro pela culatra, um tiro no pé, tá? Bom, seguindo aqui, falando do dólar, que eu já falei, né? O dólar
Ele também, nos últimos 10 dias, se a gente olhar que ele subiu, né? Então o dólar chegou a 5,16 ali, nos melhores patamares ali em anos, né? E já teve 5,13 ali no começo do mês, ó, dia 1º, 5,13. Agora tá 5,22, uma alta ali de quase 10 centavos, né? Porém, o real tem se valorizado pouco frente ao dólar. Se a gente parar para pensar que a gente está tendo um conflito no Oriente Médio que afeta todo o mundo, né? E em meio a isso, o dólar o dólar não explodiu, né? O dólar está perto ali do valor que ele já estava antes desse conflito, né? A gente vê que mesmo com toda essa aversão a risco global, mais esse conflito, né? O Fed mantendo os juros altos ainda, o dólar tá forte, né? Com isso, a inflação sobre importações, ela sobe, porém as exportadoras ganham, né? Então a gente acaba vendo que mesmo com todo esse problema, o Brasil ainda se mantém atrativo com a taxa de 14,75% ao ano, né? E com isso, o dólar não está se valorizando tanto, né? Era esperado que no momento como esse, na verdade, eu esperava que o dólar fosse subir muito mais do que ele subiu até o momento, né? Digamos assim, que o grande pico ali do que ele poderia subir, eu acho que já passou. A não ser que o conflito se estenda muito e ganhe proporções mundiais, né? Ninguém quer a Terceira Guerra Mundial. Ninguém quer que a Terceira Guerra Mundial aconteça, né? Então espero que esse conflito acabe logo, o petróleo se normalize logo. Com isso a gente pode ver ali talvez um recuo do dólar e o Ibovespa tornando a subir, tá? E aí a gente cai no grande fato aqui da semana, que foi o corte da Selic, né? Porém, o corte ele veio menor do que o esperado, né? Mas não o esperado agora. Por agora, nem era esperado talvez um corte da Selic por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas as projeções passadas vinham na expectativa de corte de 0,5 ou 0,75%. Então a Selic estava 15, ela ia cair para 14,5 ou 14,25. Porém, foi cortado somente 0,25, a Selic agora está em 14,75. Isso é muito ruim para nossa economia, tá? Por quê? Porque uma taxa de juros alta, ela acaba endividando as famílias e endividando as empresas, tá? Então, quando a gente olha aqui, né? Esse corte aqui foi a primeira redução da Selic em quase 2 anos. Então a gente está com a Selic subindo, subindo, subindo há quase 2 anos. A gente está tendo recorde de empresas pedindo recuperação judicial e recorde de famílias, mais de 80% dos brasileiros, das famílias brasileiras, estão endividadas. Então tudo isso se deve a uma economia, né, onde as taxas de juros estão abusivas, né, onde a gente tem grandes monopólios também de bancos que acabam se usufruindo, né? Se beneficiando dessa taxa de juros para ganhar muito dinheiro. Então você vê também bancos batendo recorde de vendas, ou de vendas não, né? De lucros, mas também recordes de inadimplência, porque chega uma hora que a economia não sustenta mais isso. Então o que a gente vê agora com toda essa incerteza global, né, uma inflação que ainda permitiu um corte de juros. Mas se esse conflito continuar por muito tempo, a gente vai talvez ter que voltar essa taxa para 15% ou segurar ela sem queda por muito mais tempo. O ideal é que esse conflito cesse o quanto antes, o petróleo se normalize novamente e a gente continue cortando juros, né? Mas de qualquer forma, a gente ainda vai ter uma Selic acima de 10% até o final do ano, tá? Essa é a expectativa, ninguém espera que a Selic fique abaixo de 10% até o final do ano, tá? Então ele vai cair, os juros vai cair, a tendência é essa, mas vai cair devagar. E quanto mais esses juros demora a cair, mais ele ingessa a economia, mais dívidas ele traz para as empresas e para as famílias brasileiras, e isso pode se tornar um problema lá no futuro, tá? Então é um remédio amargo essa taxa de juros aqui, embora seja necessário, porque se a inflação tornar a subir, a gente vai ver alta dos preços, uma perca do poder de compra, e aí não tem para onde correr, os juros vai ter que subir novamente. Então, o Banco Central está tomando uma boa decisão ali, uma boa postura, porém, sinceramente, com o que aconteceu, com a inflação que a gente está vendo acontecendo de fato no dia a dia, eu acho que ela não deveria nem ter sido cortada, devia ter sido mantida nesse momento, tá? Isso, opinião minha, Douglas aqui, tá? Não sou nenhum presidente do Banco Central, obviamente, mas como o último presidente, o Lula, colocou, eu acho que teve um dedinho político nisso aqui. Bom, para não demorar muito o vídeo aqui, eu vou seguir pro Tesouro IPCA+, né? Tesouro IPCA+, a gente teve uma subida das taxas, né, do Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado em meio a tudo isso, né? Então a gente viu que o Tesouro IPCA+ voltou a pagar uma taxa acima de 7% de juro real, né? Para atrair a maior atratividade, porque no momento de incerteza, né, com a taxa de juros agora caindo ainda, com toda essa guerra e o IPCA subindo, né, a gente vê ali que para o governo captar, os títulos do governo captarem dinheiro, eles precisam subir uma taxa maior do que
aqui estava, né? Então imagina, um momento de incerteza. Por que que eu vou investir no Brasil, lá em IPCA+, 2045, se uma taxa não for atrativa, se os Estados Unidos não manteve a taxa de juros a 3,75 a 4%, e se o IPCA aqui como um todo está subindo, né? Acima do esperado. Então, teve que ser reajustado o prêmio da renda fixa, né? E agora o prêmio tá interessante para quem quiser comprar Tesouro IPCA+, é um ótimo momento, porque quando a gente vê a taxa Selic caindo, a gente vai pegar uma marcação a mercado muito boa, tá? Eu tô comprando Tesouro IPCA+, comprar Tesouro IPCA mais a 7% é certeza de ganhar dinheiro na marcação no mercado no futuro, mas vai ter que ter paciência, vai demorar 3, 4 anos talvez para você realizar esse lucro de uma maneira mais atrativa possível, tá? Lógico que assim que começar a cair a taxa Selic, já vai subir esses títulos, mas para eles chegarem ali no ápice deles ali, a gente vai ter que ver ali a taxa de juros em uns 4%, 5%, aí a gente vai ver esses títulos decolarem, tá? Isso que eu tô falando é o taxa de juros do título IPCA, né? Então, IPCA mais 4%, 4.000%, quando eles descerem de 7 para 4.000%, esses títulos pagando IPCA mais 7 vão decolar, tá? E a gente tem também o Bitcoin, né? Falando do Bitcoin, se a gente olhar aqui ele nos últimos 5 dias, né? Ele tá aqui testando esse valor aqui de $70.000. Então o Bitcoin está andando de lado, né? Mas como eu tava vendo algumas análises gráficas ali de alguns especialistas de cripto, né? Pessoal que opera esse mercado, e a gente tava demorando para ver a foto do Bitcoin se repetindo após o halving, né? Então, quando o pessoal fala sobre o Bitcoin, né? Sempre após o halving ele tem um ciclo ali que ele costuma repetir, né? E nesse último halving, ele tava demorando replicar esse ciclo, né? E tava demorando mostrar esse desenho no gráfico. Porém, agora parece que o Bitcoin, de fato, com essa queda que ele teve, batendo $120.000 e caindo para $60.000, né? Na casa dos $60.000, agora $70.000, ele de fato agora tá reescrevendo a história ali. Lógico, não é exatamente o que aconteceu no passado, porque a cada halving a gente tem uma menor diferença desses tetos e desses vales, porém, se você sobrepor os gráficos dos outros halvings, agora a gente vê um momento ali onde ele tá chegando num vale antes da próxima alta, tá? Então, analisando graficamente, analisando histórico, lógico, rentabilidade passada, né, garantia de rentabilidade futura, olhando para o Bitcoin, pode ser uma excelente janela agora de entrada que anteceda uma próxima alta aí nas próximas, não digo semanas, né, mas meses e anos aí até o próximo halving, tá? Então, um momento que muita gente, quando tava $120.000, né, tava eufórica ali querendo entrar no Bitcoin. Agora que caiu pra 70, tem gente não querendo entrar. Não dá pra entender. O pessoal quer comprar caro e vender barato. Só pode, porque a $70.000 o Bitcoin aqui é uma ótima oportunidade, tá? Não é uma recomendação de investimento, tô falando que se encaixar na sua carteira, pela pelo desenho do passado, né? Os patamares que ele está agora, talvez seja uma ótima oportunidade de entrada. Mas tem que se encaixar no seu perfil de investimento, tem que se encaixar na sua carteira, né? E nos percentuais que não ofereçam risco a você ter o risco da ruína ali, quebrar todo o seu patrimônio, tá? Pulando aqui agora, né? Vamos aqui falar de. Qual que é a próxima? A inflação no Brasil, né? Então, o IPCA 15, ele subiu 0,84% acima de todas as projeções, né? E deu um susto no mercado. Por isso que o Tesouro IPCA mais subiu também, tá? Por causa desse IPCA 15. Então, a gente vê que mesmo a taxa Selic sendo cortada em 0,25%, o IPCA 15 está subindo acima das projeções, tá? E isso não é bom para o Brasil, tá? Tá aqui, ó. IPCA 15 subindo 0,84 no período, né? Isso com certeza não é bom para o Brasil, tá? Então a estimativa aqui, olha, é de 0,57%. Então a gente está cortando juros no momento que a inflação está subindo. Isso pode trazer consequências na frente, né? Então aqui pulando do Brasil indo para o mundo, né? A gente vê que o Fed na quarta-feira também manteve o juros nos Estados Unidos na faixa de 3,5 a 3,75 ao ano, né? E mesmo em meio à guerra no Oriente Médio, porque agora ele está num dilema ali entre manter os juros altos para segurar a inflação e fazer cortes, porque a taxa de emprego lá está fraca, né? Então, esses juros acabam gerando ali uma lentidão da economia dos Estados Unidos. Então, esses juros ali travam um pouco, não geram uma recessão ainda, né? Mas o desemprego aumentou. Então, os dados de emprego vieram fracos e com isso o Banco Central, né, o Fed, no caso lá nos Estados Unidos, está sendo forçado ali a descer essa taxa de juros para reestimular a economia e os dados de emprego virem mais fortes. Seguindo aqui,
Vamos ver qual que é a próxima informação que a gente tem aqui. A Petrobras, né? Petrobras registrou um lucro líquido quase de 3 bilhões e planeja distribuir 1,5 bilhão em dividendos. Isso em dólares, tá, pessoal? Então, muito bom ver a Petrobras lucrar, né? Depois de tanto tempo tomando prejuízos ali. Embora a gente sabe que com o que está acontecendo no mundo, se o governo decidir que a Petrobras vai tomar esse prejuízo para segurar o custo do petróleo na bomba para o cidadão brasileiro, aí a gente vai ver a Petrobras voltando a ter prejuízos, tá? Isso já está acontecendo com a defasagem que ela está segurando nos preços, tá? Mas vai depender muito da escalada do conflito daqui para frente, tá? E a gente tem também aqui uma notícia interessante na semana, é sobre a agenda de dividendos, né? Então, Petrobras, Vale, ISA Energia vão remunerar os acionistas em março. Então, 22 companhias já programam os pagamentos de dividendos para o mês de março, tá? Então, embora os dividendos agora passem a ser taxados, né? As empresas não estão deixando de pagar os dividendos e eles vão continuar sendo pagos conforme o lucro das empresas. Isso é bom porque com a taxação dos dividendos, né, muitas empresas fizeram adiantamentos desses dividendos, né? E agora, algumas delas já vão pagar ainda isentas, porque elas estão distribuindo apenas o que elas anunciaram ano passado, outras já vão ter que pagar o lucro, o imposto sobre o dividendo, tá? Que vai ser pago. Na verdade, quem paga é quem recebe, né? Não é a empresa. Bom, precisei fazer uma pausa ali, mas já voltei aqui, né, pessoal? Então, eu vou fazer agora um recapitado aqui de tudo que a gente falou até o momento, né? Então, o Bovespa, ele tá corrigindo, né? Isso é normal, mas o Tesouro IPCA voltou a pagar 7% em juro real. Isso é uma oportunidade para quem quer ter segurança do Tesouro e garantir um lucro futuro legal ali, tá? O cupom começou a cortar os juros, mas a inflação ainda pressiona, então não é uma liberação geral. Então, a gente, né, não é ideal você começar a sair da renda fixa ainda. Calma aí, que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí, tá? E o petróleo caro devido à guerra e o Fed mantendo os juros altos lá fora, né? Isso aumenta a volatilidade aqui no Brasil, né? Então, cuidado com a concentração nas commodities, tá? Nesse momento. Então, muito cuidado com quais ações você tem e qual concentração você tem na sua carteira, principalmente no que diz respeito a commodities, né? Que são afetadas nesse momento de estresse macroeconômico global, tá? E no início, eu falei que você ia entender 3 movimentos, né, que ninguém tá conectando. Agora você viu o Ibovespa caindo, o Tesouro subindo. Isso é igual a oportunidade, não é um desastre, né? E o cupom cortando juros não significa que você deve entrar na bolsa agora, tá? Então a gente talvez tenha oportunidades aqui dentro do Tesouro, né? Porém, a questão do juros sendo cortado não quer dizer que você tem que sair da renda fixa e ir pra bolsa nesse momento, né? Então é o momento da gente ficar ali, que eu digo, com o bumbum na parede, né? Porque tá todo mundo querendo ferrar todo mundo, né? Então você fica com o bumbum na parede aí, administra bem, sai de posições de risco, né? Que sejam ali, concentrações na sua carteira, como eu falei, em commodities nesse momento, e mantém sua carteira fiel ao seu método, né? Se você é meu aluno no Carteira Express, você já tem uma metodologia ali com ETF Allocation, que agora você não tá preocupado, você provavelmente deve estar vendo oportunidades surgindo na sua carteira e aportando nelas, como eu tô fazendo também aqui, tá? E acho que semana que vem vai sair o vídeo que eu devo gravar na semana que vem ainda, onde eu vou fazer a aplicação nas carteiras do Rafael e do Arthur, né? Pra quem não sabe, meus filhos, cada um tem uma carteira, desde quando nasceram, né? Eu coloco um valor lá e esse investimento é no nome deles, então eles investem em renda variável, investem em ETFs também, né? Principalmente a carteira do Rafael, que foi a última que eu montei, ela é bem concentrada, basicamente só com ETFs. Carteira do Arthur, já é uma carteira onde já vou colocando um tempero ali de algumas ações, fundos imobiliários, né? Eu comecei ela antes de digamos assim, inventar essa metodologia, né? O Arthur tem 5 anos já, então quando eu comecei ela, eu já fiz alocação em ativos, né, separados, fazendo stock picking, e eu não costumo vender ativos, então esses ativos estão lá na carteira ainda, e agora o que eu venho fazendo em vez de comprar ativos separados, né, eu compro os ETFs para ir compondo a carteira dele, tá? Então, fique esperto que vai ser um vídeo bem legal, onde eu vou explicar o que eu tô fazendo na minha carteira, na carteira deles, na verdade, né? E na minha carteira eu devo postar lá pro final do mês o que eu vou estar fazendo nela ali, tá? Vai ser a carteira do canal. Eu espero que finalmente no final do mês eu lance esse vídeo da carteira do canal, beleza? E, bom, se essa análise semanal aqui ajudou você a entender melhor o mercado, né? Se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente traz o panorama desses atualizados. E deixa aqui também seu comentário, qual desses movimentos para você é mais importante? É a guerra lá no Irã? É o petróleo subindo? É a taxa Selic caindo? É o dólar subindo, né? O que é mais importante que você acha que afeta essa economia e afeta aí a sua vida? Deixa aqui no comentário, né? Porque eu quero saber a sua visão. É isso, até o próximo vídeo.